Alô galera, estamos de volta para a gravação de mais uma pegadinha. O título da pegadinha de hoje é Aumenta ou Diminui. Embora você possa ter pensado, a partir do título que tem algo a ver com alguma brincadeira de programa de televisão, tipo Para ou Continua do Silvio Santos, Aumenta ou Diminui, etc. Na verdade, é um assunto que tem tudo a ver com o PMBOK, tá? Eu trouxe aqui a figura 2.9 lá do Guia PMBOK. Essa figura é da quinta edição, na verdade ela já existe há bastante tempo na teoria de gerenciamento de projetos e permanece a versão mais recente, a figura 2.9 é essa daí, tá? O que essa figura nos diz? Ora, basicamente é uma forma de você interpretar duas variáveis, na verdade três variáveis importantes aqui com relação ao gerenciamento de projetos, tá? A primeira é o próprio risco, tá? A gente sabe da definição lá de gerenciamento de riscos, que risco é um evento incerto, que se acontecer vai ter um impacto que pode ser positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto. E essa curva representada aqui na figura, uma curva descendente, representa duas variáveis, e aí o pessoal do PMI traz também como parâmetro para a análise da curva a incerteza, mas a gente sabe que a incerteza ela é inerente ao risco, então na prática seria uma variável só que essa curva está representando. Mas você tem que ficar atento também ao seguinte: quando a gente faz a análise do risco, lá na análise qualitativa principalmente, a gente faz a análise do risco pensando em duas coisas. A gente analisa o risco com base na probabilidade e no impacto, tá? A probabilidade daquele risco se confirmar e o impacto do risco se ele vier a se confirmar. Então, a análise do risco, a análise qualitativa, depende do estudo de duas variáveis, tá? O que acontece com a probabilidade de um risco se confirmar na medida em que o projeto vai caminhando para o seu final? Vocês percebem que quanto mais a gente se aproxima do final do projeto, menor é a probabilidade de um risco se confirmar. Na verdade, a gente costuma falar que no final do projeto, você não tem mais incerteza, na verdade, nenhuma, porque os riscos que tinham uma determinada probabilidade de acontecimento associadas a eles, ou já se confirmaram ou não se confirmaram, ou seja, ou já é fato consumado ou é algo que acabou não acontecendo e, portanto, um fato não consumado também. Toda a incerteza moral da história no final do projeto, ela deixa de existir, pelo menos no que diz respeito ao gerenciamento de riscos do projeto. E no início do projeto, as incertezas são maiores, ou seja, a gente não tem certeza de nada. Tudo é incerto, todos os riscos são incertos. Ao longo do projeto, na medida em que a execução vai acontecendo, certos riscos que você achavam que poderiam se confirmar e etc., ou de fato já aconteceram, ou você sabe que na prática não vão acontecer mais porque é um risco referente a uma atividade do projeto, por exemplo, que já aconteceu. Então aquele risco já foi eliminado da sua planilha, ou se está lá apenas para efeito de registro. Então é nesse sentido que o pessoal do PMI analisa essa curva, apresenta essa curva, desde as versões antigas lá do Guia PMBOK, com o objetivo de nos dizer que, olha, a incerteza geral do projeto vai diminuindo com o passar do tempo. Gente, fiquem atentos, isso aqui, isso nunca foi cobrado, isso que eu vou falar agora, mas um dia vai ser cobrado. Essa curva aqui, ela está muito mais ligada ao risco e à incerteza geral, tá? Porque pode acontecer, se você olhar especificamente para um risco que foi identificado lá na sua planilha de gerenciamento de riscos, um determinado risco, ele pode ter a sua probabilidade aumentando ao longo do projeto. Então, quando você fez o primeiro planejamento, na sua primeira versão de plano de gerenciamento de riscos, alguém disse lá, ou as pessoas envolvidas na discussão, chegaram à conclusão de que, olha, a probabilidade desse risco se confirmar é baixa. E aí, na medida em que o projeto vai sendo executado, alguns fatores vão interagindo, vão influenciando o projeto, de forma que as pessoas começam a olhar para aquele risco e falar, olha, na verdade, a probabilidade desse cara aí acontecer é muito grande.
Por quê? Porque determinada coisa aconteceu, determinada parte interessada apareceu do nada. Então, se você olha pontualmente a vida de um risco pontual no seu projeto ao longo do projeto, especificamente falando, o que vai acontecer com esse cara só Deus sabe. Você tem que realmente acompanhá-lo ao longo de todo o projeto, e por isso mesmo que lá no controle e monitoramento dos riscos, uma das atividades do controle e monitoramento dos riscos é reavaliar o grau de probabilidade e impacto de cada risco do projeto, tá? Mas no geral, quando você olha o seu conjunto de riscos e aquele risco geral do projeto, a tendência é que as probabilidades acabem diminuindo ao longo do tempo, tá? Só quis chamar atenção para isso. Isso não foi cobrado ainda, eu nunca vi nenhuma questão cobrando esse detalhe, mas é questão de tempo, tá? Com relação ao custo de mudança, gente, isso aqui o pessoal do PMI normalmente costuma dizer o seguinte, olha, quer ouvir os stakeholders, as partes interessadas, e a partir do que você ouvir tomar alguma decisão de gerenciamento, faça isso o quanto antes. Não é à toa que o processo de identificação das partes interessadas é um processo do grupo de iniciação, ou seja, o grosso da identificação de partes interessadas e da definição de estratégias para lidar com essas partes interessadas tem que acontecer no início do projeto. Por quê? Porque a influência desse pessoal é maior aqui. Aqui está faltando até uma curva. A gente poderia ter uma outra curva que tratasse da influência das partes interessadas. Como é que é a influência das partes interessadas? Olha, no início do projeto, a influência desse pessoal é grande. Por quê? Porque o que eles disserem pode ser levado em consideração no sentido de mudar totalmente os rumos do projeto, principalmente se a parte interessada for um cliente, né, um patrocinador. Na medida em que o projeto vai caminhando, a influência dessas partes interessadas diminui. Gente, a influência diminui em que sentido? Você está falando que o cliente não tem mais influência no projeto na medida em que o projeto chega até o final? Olha, até tem, mas o que ele pode fazer para o bem do projeto é muito pouco. Imagina aí um cliente, dono de uma casa, o que ele pode dizer com relação ao que ele quer da casa, quantas suítes, o tamanho dos quartos, depois que a casa está pronta? É quase nada, né? E a mesma coisa para o patrocinador ou para qualquer parte interessada. Quanto mais próximo do final do projeto você está, menor é a influência que as partes interessadas em geral tem sobre os rumos do projeto, porque você já está quase finalizando e voltar atrás normalmente é algo gravoso, né? Algo que tem um custo alto. É o que nos leva, inclusive, à interpretação dessa curva, né? Que é uma curva ascendente, custo de mudanças no projeto, ou seja, na medida em que o projeto se aproxima do final, o custo de mudar qualquer coisa aumenta muito, né? Você tem um software pronto e você quer inserir uma nova funcionalidade, o trabalho vai ser maior, naturalmente, do que se essa nova funcionalidade tivesse sido concebida logo no início, né, em que você estava fazendo a coleta de requisitos pela primeira vez, tá? Então é assim que a gente interpreta essa curva e é assim que a gente traz conosco para responder essas questões aqui a ideia do aumento ou diminui, tá? Que é o título dessa nossa pegadinha. Como é que as bancas costumam cobrar isso? Dessa forma, tá? Olha só. De acordo com o Guia PMBOK, ele pede para a gente analisar qual é a opção incorreta aqui na história. Veja, a gente, deixa eu ir logo para a letra C, ó, que trata de riscos, né? Riscos e incertezas, inclusive, são variáveis que estão nesse gráfico que a gente acabou de analisar, né? Olha, os riscos e as incertezas são maiores no início do projeto e tornam-se cada vez menores conforme o projeto está sendo executado. Exatamente o que a gente viu, esse item C é correto. Ele está pedindo a alternativa incorreta. A letra C é correta, vamos de baixo para cima, né? Letra B de bola. A influência das partes interessadas é maior. Tem até um erro de concordância aqui, né? A influência é maior durante o início do projeto e torna-se menor conforme o projeto está sendo executado. Isso é aquela curva que eu tracei, né? Que não estava no gráfico, mas que eu tracei para vocês, que é a interpretação que se faz, tá? A influência
é maior no início, ou seja, o poder de decisão que as partes interessadas têm para mudar os rumos do projeto no começo é bem maior, tá? E na medida em que o projeto vai se aproximando do final, vai se tornando menor. Beleza? Letra A de amor aqui, ó. Os níveis de custo e de pessoal são altos no início do projeto. Atingem um valor mais baixo enquanto o projeto é executado e caem rapidamente conforme o projeto é finalizado. Eu não cheguei a traçar a curvinha aí de custos, né, naquele nosso gráfico anterior, mas como é que funciona o custo do projeto, gente? No início, você não gasta dinheiro. O custo que você tem, porque no início você está planejando, você está iniciando, as atividades são mais burocráticas. Então, o custo que você tem é muito mais de homem-hora, embora não seja um custo que você possa dizer que é irrisório, mas com certeza é um custo mais baixo do que aquele custo que você vai ter na medida em que o projeto começa a ser executado. Porque durante a execução, além dos custos de valor homem-hora que você vai ter que pagar, o gerente vai continuar gerenciando, a equipe vai continuar atuando, você tem os gastos reais que são feitos durante a execução, ou seja, o que você planejou comprar lá no planejamento e iniciação, você compra. O que você planejou fazer no planejamento e iniciação, durante a execução, você faz. Então, a tendência da curva de custos é que ela tenha um formato parecido com esse que eu vou desenhar aqui, ó. No início, o custo é baixo, a inflexão da curva de custos é baixa. Durante a execução, no meio do projeto, ela aumenta bastante, porque você gasta tudo aquilo que você ia gastar. E lá para o final, o encerramento, ela se estabiliza de novo, porque no encerramento do projeto, você novamente volta a realizar atividades mais burocráticas, e aí você passa a ter um custo que é o custo de homem-hora novamente, tá? Então, essa curva é uma curva que ela é extraída lá do gerenciamento de custos. É a tal da curva S, ou curva da baleia, ou curva de orçamento, né? Que tem esse formato de S ou de baleia justamente por conta disso. Na maior parte dos projetos, ou na grande maioria, a inflexão que a curva de custos tende a ter é essa. E como é que ela é? No início, eu gasto pouco, então é o contrário que está sendo dito aqui, tá? Custos de pessoal e etc. são altos no início e baixos durante a execução do projeto, é justamente o contrário, tá? Tende a ser mais baixo no início e aumentar durante a execução. Como ele está querendo a alternativa incorreta, é a letra A que a gente marcaria, tá? Essa questão tem mais 2 outros itens. Vamos analisá-lo só para a gente completar aqui o estudo, tudo bem? Letra D de dado, olha, os custos das mudanças e correções de erro geralmente aumentam significativamente conforme o projeto se aproxima do término. É a curvinha que estava desenhada lá naquela figura 2.9 que eu trouxe para vocês, né? Custo de mudança no início é baixo. Por quê? Porque no início você não tem nada de concreto executado ainda, você está planejando. Então, qual é o custo de você definir um requisito para o projeto e ainda durante o planejamento você eliminar aquele requisito e colocar um outro? Olha, no máximo o custo de planejamento, o tempo que você perdeu para registrar aquele requisito, tá? Dado que o requisito inicialmente definido não tinha sido implementado ainda, então não houve gasto e nem retrabalho, tá? Esse item é correto, portanto não é o item que a gente marcaria novamente aqui, ó, chamando a atenção que a questão está pedindo o item incorreto. E por último, a letra E, uma fase não é um grupo de processos de gerenciamento. Isso é verdadeiro, né? A gente cansa de falar, grupo de processos de gerenciamento são apenas agrupamentos convenientes que o pessoal do PMI faz com relação aos grupos de processos lá de iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, tá? Esse item não é bem o nosso foco hoje, então vamos passar batido nele, mas fase é fase, grupo de processo é grupo de processo, tá bom? Segundo o PMBOK, a questão da VUNESP agora, a incerteza é constante ao longo da execução do projeto. Na verdade, a incerteza, ela diminui, tá? Então, esse item, ele é incorreto. O custo de mudanças cai ao longo do projeto. Pelo contrário, o custo das mudanças aumenta. O custo de mudança é constante. Não, o custo de mudança aumenta, insistindo, né? Letra D de dado. O risco de um projeto aumenta exponencialmente. Olha, nada de exponencialmente, né?
Então, o risco do projeto, e nem aumentar, ele aumenta, na verdade, o risco geral, ele diminui, tá? Então, só pode ser a letra E que fala o seguinte: o risco de um projeto cai ao longo da sua execução, tá? Essa questão é uma questão relativamente recente, né, de 2014, e é uma questão que tende a pegar muita gente, porque você de cara olha isso aqui, né? Poxa, como que o risco de um projeto cai ao longo da execução? Se você não estudou a teoria, não faz muito sentido, né? Você demora um pouco a concluir alguma coisa se você não conhece o PMBOK, tá bom? Vamos lá então para a próxima questão, né? Só para exercitar o assunto que a gente estudou nessa pegadinha de hoje. De acordo com o PMBOK, os custos de uma mudança. Como é que a gente viu, gente? O custo de mudança aumenta ao longo do projeto, que é de cara aqui a letra A, né? Vamos ver as outras alternativas. Letra B, diminui, errado. O custo de mudança não diminui. Se mantém constante, também errado. Não sofrem nenhuma interferência com relação ao tempo. Na verdade, sofrem sim, né? Sofrem picos de aumento e de diminuição de forma cíclica. Nada a ver. Beleza, gente? Então, alternativa A. Vamos para a próxima aqui. Mais uma ainda da ESAF agora. O que a ESAF fala? Segundo o PMBOK, no ciclo de vida de projeto, as influências das partes interessadas. Agora é uma outra variável, né? Influência da parte interessada. Ela aumenta ao longo do ciclo de vida? Não aumenta. O que a gente viu? A influência para mudar os rumos do projeto no início é maior e vai diminuindo na medida em que o produto, o resultado ou serviço vai sendo construído, tá? Porque as partes interessadas não têm muito mais o que fazer para mudar os rumos de algo que está cada vez mais próximo do final. Letra B de bola, são estáveis? Não é estável. Diminuem? Isso mesmo que a gente viu, diminuem, tá? Aumentam e depois diminuem? Não. Diminuem e depois aumentam? Não. Letra C de casa. Viram como é fácil, né? Então, moral da história. A gente tem muita coisa ao longo do projeto que aumenta ou que diminui aí no bom sentido, né? Então, você tem que pensar, risco geral diminui na medida em que o tempo passa no projeto. Influência das partes interessadas, essa também diminui na medida em que o tempo passa. O que aumenta? Olha, os custos do projeto, então os gastos, o dinheiro em si, ele vai jorrando na medida em que o tempo vai passando, e o custo de mudança, inclusive, né? Na verdade, não só os custos de maneira geral, porque o gasto acontece da execução em diante, mas os custos de mudança. Quanto mais próximo do final do projeto você está, o custo das mudanças tende a aumentar, ok? Decora essas informações, dá uma estudada lá no capítulo 2, na seção que fala do ciclo de vida do projeto, que é a seção que trata desses assuntos que a gente viu aqui. Tudo bem, pessoal? Então, beleza, até a próxima. Um abraço, tchau.